Oi, oi, vamos lá mais uma vez, Pastor Ronaldo, estamos aqui. Dessa vez um vídeo bem mais curto, espero. Vou só apresentar um breve organograma que eu fiz para a KW quando eu estava ali no início, né? Então eu apresentei ele para a Viviane, para o André, para a Fabiana, quando estivemos juntos em São Paulo. É básico, é um organograma que não é especificamente, bom, é de uma editora, mas não é nada além do comum de uma empresa, organização qualquer, né? São é uma questão básica mesmo, dividir pelo menos em 4 setores e as atribuições de cada setor, só para a gente tentar, né, quando aprofundar um pouco mais a nossa conversa, a gente ter em mente aí o que é atribuído a qual setor, tá bom? Basicamente é isso, tá bom? Então vamos lá dar uma olhadinha só para a gente se situar um pouco. E aí a nossa próxima conversa já vai ser com os dados do mercado editorial de 2023, tá? Baseados em uma pesquisa oficial do Instituto Nielsen e da Câmara Brasileira de Livros, junto com o Sindicato Nacional de Editoras e Livrarias, tá bom? Mas vai ser na próxima conversa. Agora a gente vai só olhar aqui o organograma. Quando eu penso em editora, organização, né, eu entendo que ela tem pelo menos 4 principais setores, né? Editorial, editor financeiro, comercial e logística. E aí cada um desses setores é responsável por algumas demandas específicas do setor. Isso aqui é só para a gente entender como que funciona a engrenagem, né, da coisa, para fazer a máquina editora andar, tá bom? Quais são os pontos que nós devemos ficar atentos, talvez. E assim, parece quando abre tudo, parece algo muito complexo, mas não é. E na verdade, isso muitas vezes acontece, principalmente no nosso mercado cristão, que as coisas acontecem de uma maneira até orgânica e natural, né? Quando às vezes um pastor ou uma igreja tem um material específico e gostaria de começar a editar por conta própria, não passar para outra editora, até para ter mais controle, enfim, tudo mais. E aí é onde nascem as novas editoras. E hoje a gente brinca que uma igreja começou a estudar alguma coisa, nasce um livro e daí já nasce uma editora. E geralmente é assim que acontece. Mas a mesma medida que acontecem os surgimentos, também desaparecem, porque muitas vezes não estão ligadas aos detalhes da operação, aos detalhes de como funciona a máquina para poder sustentar. Primeiro que, embora a gente, e eu sou bem, diria que bem defensor dessa visão, embora a gente trate a questão editora como ministério, a gente precisa ter em mente que é uma organização, é uma empresa que depende muitas vezes de faturamento, depende de crédito, depende de mercado, depende de colaboradores, depende de uma série de fatores para que ela funcione bem e se torne viável, né? Então a gente precisa pelo menos ter isso em mente nesse ponto da nossa conversa, porque a gente vai aprofundar a nossa conversa sobre distribuição. E existem as nuances do negócio em si que vão. Né, aqui a gente está vendo aquilo que é comum em qualquer editora, qualquer negócio que você for olhar, tem esse esqueleto por trás, né? Lógico, cada um com suas particularidades, tá bom? Mas vamos lá, só para a gente passar. O foco aqui vai ser o setor comercial, né? Já que a gente está falando de divulgação.
Mas vamos passar rápido aqui pelos demais setores para a gente deixar bem contextualizada a coisa, tá bom? Então, o setor editorial, ele está ali, né, cuidando de pelo menos quatro situações. O setor editorial precisa ter em mente uma linha editorial para publicações. Não adianta você querer abraçar o mundo e acaba que às vezes não se especializa em uma área e tenta atender todo mundo, essa falsa ilusão de que quanto mais pessoas eu atender, melhor vai ser o meu movimento. Isso realmente não é verdade, embora a gente acredite muito no dia a dia. Mas a gente pensa assim, pelo menos numa editora que está começando, tá? Como eu falei, foi apresentado para a KW, né? Então foi feito realmente pensando numa editora que está começando. E é importante, talvez, pensar nesses detalhes para poder nortear e dar passos mais seguros, até para poder rejeitar algumas situações. Eu volto a dizer, muitas vezes esses pontos acontecem organicamente, sem, sem um raciocínio intencional por trás, meio que naturalmente acontece. Mas quando a gente começa a ponderar algumas coisas e pensar, né, intencionalmente nesses pontos, isso nos ajuda a tomar passos um pouco mais assertivos, tá bom? Então, o editorial, primeiro, cria uma linha editorial de publicações, né? Pensando em selos editoriais, eu vou ter um selo infantil, um selo acadêmico, um selo de clássicos, enfim, pensa nisso. Categorias, quais são as categorias que eu vou publicar a princípio? Eu vou publicar material técnico, vou publicar material de vida cristã de um modo geral, vou publicar material teológico, vou publicar material, enfim, as mais diversas categorias, desenvolvimento pessoal, psicologia, enfim, tem mil e uma categorias disponíveis e falo isso dentro do nosso nicho cristão, né? E os temas também, ele está aqui bem semelhante com categorias, tá? Então, pensando em linha editorial, são esses detalhezinhos que quem é o editor vai precisar matutar um pouquinho e pensar para poder tomar passos práticos, tá? Também necessário ter em mente um calendário, né? Lançamentos, quantos lançamentos por ano eu consigo absorver, eu consigo promover, consigo fazer de uma maneira bem feita. Talvez a minha estrutura não comporta mais do que um lançamento a cada trimestre ou a cada quadrimestre. Ou talvez não, eu posso fazer um lançamento por mês. Depende muito do meu fluxo de caixa, depende do que eu tenho para investir, do valor financeiro que eu tenho disponível, depende da minha capilaridade, o quanto do mercado eu consigo alcançar, depende da minha parcela desse mercado, quem são os meus clientes, qual é o ritmo de compra deles, qual é o perfil de compra deles. Então, isso é bom para gente, volto mais uma vez a dizer, isso aqui serve para tomar passos mais assertivos, tá bom? Então é bom ter um calendário de lançamentos, coedições, vou trabalhar, não vou, se sim, posso fazer até quantos, quais são os livros e autores que estão disponíveis para isso e o meu timing de oportunidades. Daí aqui é muito mais a partir do, do dia a dia, do funcionamento, enfim, de entender a- de fato as oportunidades que aparecem, porque isso aqui geralmente foge, né, do planejamento. O time de oportunidades às vezes é um network, é uma conversa, é uma participação numa feira e aí parece uma oportunidade de um autor interessante ou de uma coedição, de uma parceria, enfim. E isso a gente tem que estar antenado para não perder mesmo oportunidades, porque isso muitas vezes reflete em faturamento, né, em resultado financeiro. Às vezes a gente erra, normal. Vamos nos deparar com alguns erros e equívocos pelo caminho. A KW ainda vai aprender a errar, né, nesse mundo editorial e acontece, tem que estar preparado também
para provisionar o erro, né? Ser o mínimo possível para que possa, de fato, buscar os melhores resultados, tá bom? Então, esse é mais um ponto do editorial, tá? Contratos, o que é que o editorial vai pensar, né? Existem alguns modelos de contrato, royalties, compra de direitos, o pague public. Nós conversamos um pouco sobre royalties e compra de direitos, né? De uma maneira bem superficial, mas também tem o modelo pague public. Eu vou explicar já já como funciona, né? O royalties a gente já está ambientado, sabe que ele pode ter duas modalidades, pagamento em valor financeiro sobre as vendas, né? Valor de venda líquido. A editora foi lá, vendeu 100 mil reais, geralmente 10% do autor, 10 mil reais vai para o autor, né? Ou então pagamento em quantidade sobre a produção. A editora fez uma produção de 1.000 unidades de livros, 10% dessas unidades vão para o autor, então 100 unidades vão para o autor. Aqui depende muito do que o autor quer trabalhar, né? Às vezes o autor é um pouco mais ativo e quer ali, faz palestras, é um pregador itinerante, vai para bastante igrejas e tudo mais, e ele quer sempre ter uma caixinha de livros ali para vender. Esse modelo de quantidade seria mais rentável para esse autor, que vai, ao invés de receber 10% sobre o valor líquido da venda, ele vai receber talvez o preço de capa, um preço promocional por livro, porque ele vai vender diretamente para o público, né? Ou não, o autor é mais tranquilo em relação a isso, como até aqui é o seu caso, e aí você recebe ali os royalties sobre as vendas líquidas dos seus títulos, né? A editora trabalha e às vezes a cada trimestre passa-se um relatório, às vezes uma vez por ano, isso aí também é caso a caso, passa-se ali um relatório e vê qual foi o resultado financeiro do período, né? O segundo ponto é a compra de direitos, esse aqui é determinado por tempo. Eu cheguei a comentar para o senhor que algumas editoras compram os direitos autorais de alguma obra, o autor cede esses direitos, recebe um aporte, né, um advance, vamos dizer assim, e ali fica satisfeito, não importando se as vendas foram boas ou ruins, ele já recebeu o valor dele, e aí geralmente se amarra um contrato desse por tempo, não sei, talvez 15, 10, 5 anos, independente, é uma questão também particular de cada situação, né? Mas é só para a gente pulverizar aqui mais um modelo de contrato. E tem um contrato pague e public, que é um contrato que geralmente está amarrado à quantidade mínima, né? A editora, isso acontece muito com autores novos, tá? Autores que querem ter um lançamento não independente, mas com selo editorial, não importa qual. Aqui a editora em si é menos criteriosa para o lançamento, porque o negócio dela é a publicação em si, e não a venda depois do produto, né? Então, sei lá, vamos lá, editora da esquina X. Ela é uma editora que trabalha nesses moldes. Aí eu sou um autor, não tenho notoriedade, eu não consegui publicar o meu material por outra editora. Eu chego nessa editora Esquina X e falo, ó, tem esse material, eu queria publicar para vocês. A editora vai lá, faz todo o trabalho, editoração, né, custos de produção e tudo mais, mas aí eles rodam uma tiragem mínima. Vai falar, ó, tudo bem, vamos lançar o seu material, mas a tiragem mínima é 1.000 unidades, e aí o autor absorve parte dessa produção, geralmente 30, 40, 50% da produção. Então, se eu rodar 1.000 unidades, o autor pode, por contrato, ser obrigado a comprar 500 unidades, né? E aí com desconto de autor, não com o valor de custo, né? Geralmente 50%, 60% do preço de capa. Então, para o autor é um investimento, né? E aí ele vai tentar ter esse valor de volta na venda dos livros que ele está comprando. E a editora fica desobrigada a qualquer outro ponto. O que acontece aqui? Quando acaba, geralmente, né? Se é um livro que realmente não tem notoriedade, chega ao fim da publicação,
chega o fim da tiragem e acabou ali. Se o autor quiser mais uma vez rodar seu livro, ele vai ter que vir para a editora e a editora vai cobrar de novo essa situação dele, tá? Então é mais um modelinho de contrato aí que acontece em editoras menores, em autores um pouco mais independentes, tá bom? É o sistema Pague e Publique. Antigamente eu acho que ainda tem alguns contratos assim, uma editora bem conhecida chamada AD Santos. A editora aqui de Curitiba tem algumas publicações até interessantes, principalmente do Pascoal Piragini, né, que era o pastor aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Então ela trabalhou e trabalha, eu acho que assim ainda em alguns contratos, tá? Só para a gente se situar aqui. Então, essa é a parte de contratos, está ali dentro do setor editorial. Outra parte é serviço, né? O editorial vai estar preocupado com as gráficas e aí faz orçamento, preocupado com o acabamento, tipo de material e a produção dos livros. Então tem que ter minimamente um entendimento um pouco aqui dessas nuances da produção gráfica, né? Qual acabamento é melhor, tipo de papel, tipo do tamanho, tipo de corte, tipo de acabamento de capa, enfim. São aqui a parte mais técnica e também é coisa que, embora pareça complexa, não é complexo, mas precisa de um esforço para aprender, para saber minimamente ali como orçar um material tranquilo, sem ninguém te enrolar em algum momento, né? Vamos lá. Também tem a parte das edições, né? Aí vem capa, revisão, projeto editorial, diagramação e registro do livro. Então, volto a falar, esse organograma é de atribuições de cada setor, tá bom? Aqui a gente está falando de fato de atividades. E aí no meio da conversa a gente vai vendo se aparecem alguns detalhes mais práticos, tá bom? Volto a dizer, tô tá até falando mais rápido para o vídeo não ficar longo, mas é só para a gente ter um panorama, tá? Provavelmente eu vou soltar esse vídeo lá na página que eu passei para o senhor, isolado do restante do conteúdo, porque eu tenho que abrir a outra pesquisa para mostrar, já comecei a montar a apresentação, mas aqui a gente vai fazendo quase que de uma maneira homeopática, né? Bem, né, ali bem a conta-gotas mesmo, para não ficar tão extenso quanto ficou o último vídeo. E peço aí desculpa porque começa a falar e às vezes repete informação, fala 10 vezes a mesma coisa, mas é isso aí. Vamos lá, também estou como aprendiz aqui nessa conversa toda, tá bom, pastor? Então, esse é o setor editorial, tá? Eu vou passar dentro da página lá, vai ter um link para você acessar esse organograma, tá bom? Ele está hospedado no Mind Master. Então é com o link você vai conseguir ver e, enfim, ver com mais calma aí também, tá bom? Então, setor financeiro, né? Tá financeira, mas é setor financeiro, né? O setor financeiro está preocupado aí em pelo menos cinco frentes, né? Sendo que esse contabilidade não é necessariamente financeiro, que é um pouco mais administrativo, mas geralmente é quem faz o financeiro também está olhando para esses detalhes, né? Deixa eu puxar um pouco mais para cá, ok. Então vamos lá. Financeiro preocupa com a produção. O que é que tem a ver a produção com o financeiro? Controle de custo. O financeiro vai dizer quanto de dinheiro tem para poder investir na produção editorial, né? Outra questão é orçamento geral, né? Fazer orçamento semestral, anual, isso para ter previsibilidade, né, dos gastos, dos custos, pensar em fluxo de caixa, quanto está entrando, quanto está saindo, onde estão sendo os gastos, em quais setores, né, é comercial, é produção, é marketing, enfim, é logística, onde que eu estou gastando meu dinheiro, e as contratações, né? Contratações aqui, seja de terceiros, freelancer ou funcionários, enfim, tudo está debaixo aqui desse orçamento geral, né? Isso aqui é muito importante para uma saúde, para a saúde de um negócio, tá? Muito importante mesmo. Deixa eu ver aqui. Por quê?
você precisa ter uma receita previsível e os custos também. Então pensa assim, olha, por mês eu vou gastar, sei lá, em média, R$ 2.000 em produção, R$ 1.000 em média com marketing, R$ 3.000 em média com o meu comercial, tal, e aí você vai começando a montar essas continhas, e aí você vai ter uma previsão. Ó, no semestre eu vou ter que gastar, ficar dentro desse custo aqui. No ano eu tenho que ficar dentro desse custo aqui. E aí você vai ter previsibilidade, você vai entender, olha, se eu tenho esse custo, eu vou precisar vender tanto para poder estar ali no meu ponto de equilíbrio. A partir de tanto eu vou estar lucrando, enfim. Isso é muito importante, tá? E às vezes a gente, quando está bem no começo, não está muito pensando nisso, porque as coisas nem aconteceram ainda. Geralmente a gente só está botando a mão no bolso e o dinheiro vai indo, e se Deus quiser volta de alguma forma. Mas isso é importante pensar dessa maneira, tentar organizar, porque fica uma coisa profissional e se você errar, você sabe onde errou. É uma das coisas mais difíceis numa organização é você ver alguma coisa que não está tão boa, tá tendo algum furo de caixa, alguma saída aí descontrolada por algum motivo, ou uma falta de receita por algum outro motivo. E é difícil você passar por isso e não saber de onde está o erro. Isso acontece assim com mais frequência do que o que a gente imagina. Então esse orçamento geral, ele nos ajuda a minimizar essas questões e ter um pouco mais de previsibilidade. Inclusive, nos dá um norte, né? Eu posso fazer, por exemplo, quando eu não tenho um valor fixo em dinheiro, eu não tenho um caixa montado, eu posso fazer em porcentagem. Ó, eu posso gastar dos 100% do meu capital, eu posso gastar 20% com isso, 10% com aquilo, 30% com aquilo, e tenta trabalhar para ficar dentro desse orçamento geral, né? Para poder não ter surpresas desagradáveis. Volto a dizer, acontece. Pode ser, principalmente quem trabalha com produção, né? A gente está aí, em termos de produção de gráfica, há uns 3 anos para cá, o valor do papel aumentou assim absurdamente, coisa de 30%, 40%, às vezes isso ao ano, né? Então, e o preço final não aumentou tanto, embora tenha aumentado o preço médio do livro, né? Mas o custo foi muito maior, o preço não aumentou proporcionalmente. Então, isso são detalhes que às vezes a gente não sabe, né? Por exemplo, pandemia. Aconteceu, ninguém esperava, todo mundo achava que ia ser 15 dias ali, março de 2020. E aí, isso se estendeu por 2 anos. E o papel que foi acabando. Quem tinha papel estava cobrando preço de ouro. Então, esses detalhes, né, que uma previsibilidade nos ajuda a passar assim, de uma maneira menos dolorosa, tá bom? Outra parte financeira é o crédito, né? Aí temos aqui o contas a receber, controle de inadimplências e cobrança. Nem toda venda é válida e o nosso mercado cristão tem assim umas coisas bem bem estranhas e difíceis de lidar, né, quando se fala em relação a contas a receber. Muita inadimplência, muito player grande e parece que é meio cíclico. Sempre tem um ou dois que assim estouram de vender e estão em evidência, daqui a pouco dá um passo maior que as pernas e desmorona todo o castelo. Então tem que ter alguém pensando em consulta de crédito, referências comerciais, enfim, essas questões que tem que ser bem trabalhadas aí, tá? Isso está debaixo do setor financeiro. Temos aí também o contas a pagar, da mesma forma que às vezes a gente se perde no que receber,
como receber, a gente também às vezes se perde no que pagar, principalmente quando a coisa vai aumentando, né, de tamanho. Isso aqui não precisa muito explicar. Operacional, né? Aí vem aqui os colaboradores, as rotinas de administração, conciliação de contas, preciso de comprar caneta para o escritório, preciso pagar internet, preciso pagar telefone, preciso, enfim, tem muitas situações aqui que estão dentro do operacional do setor financeiro, tá? Contabilidade, esse geralmente é terceirizado, amém? Bom demais, melhor que seja assim. Precisa ser alguém de confiança, né? Se uma organização cristã, é bom ter uma contabilidade também voltada para o terceiro setor. Tem algumas questões de tributação que é bom saber para não comer bola aí, não pagar o que coisa indevida e também não deixar de recolher alguma situação, tá? Então tem algumas contabilidades que são especializadas em organizações de terceiro setor. É bem legal poder ficar atento a isso, tá? E aí vemos aqui, logística, vou pular o comercial, que aí a gente fala um pouco mais tranquilo. O Pedrão tá dando show ali. Desculpe aí se você estiver ouvindo o choro do nenenzinho ali, que tá realmente dando bastante trabalho para dormir. Logística, vamos lá. Tem a parte de armazenamento. Isso aqui vai estar preocupado com o controle de estoque, os transportes, né? Preocupado com as coletas, os contatos e contratos com novas transportadoras. Geralmente, quando a gente trabalha com algumas transportadoras específicas, a gente tem contratos para poder ter preços mais atrativos. Isso muitas vezes influencia diretamente nas vendas, porque hoje em dia ninguém quer pagar frete e se paga quer frete barato e que chegue rápido. Quando a gente pensa no tamanho, na extensão do nosso país, o senhor mora no norte, o senhor deve saber bem a complexidade que é receber uma carga em Manaus, vinda de qualquer lugar do Brasil, né? Vinda de São Paulo, por exemplo, que é o principal tronco logístico. Imagina vindo do sul, enfim, tem todas essas questões. Então é sempre bom estar atento aí com a questão das parcerias com transportadoras. E aí tem também os envios, né? Tem uma boa expedição, ágil, dinâmica, tem que ter acompanhamento, saber onde é que está, os prazos, se está sendo entregue, se não está. E isso tem que estar alinhado com o cliente também, tem que ter uma boa comunicação com o cliente. A parte dos envios logísticos, tá? Às vezes a gente deixa passar isso sem querer, mas tão importante quanto a venda é o material chegar na mão do cliente e chegar em tempo hábil, chegar bem, né? Enfim, faz parte aí e isso exige às vezes uma demanda bem grande da nossa atenção. E também tem a questão das devoluções, que acontece muito, né? Caso de extravio, de atraso, né? Às vezes precisa de uma logística reversa. Isso aqui, tanto para cliente final quanto para cliente de atacado, né? Cliente revendedor, pessoa jurídica. Às vezes o cara tá lá, você faz uma ação com uma loja, fala, ó, a loja vai pegar 300 unidades do livro Igreja Viva. E daí o cara vai lá e pega, de repente passa um mês, dois, ele não consegue vender. Ele vai querer que você pegue de volta o material. Daí você tem que saber tratar um pouco sobre questão de logística reversa, para poder também não pagar caro as devoluções, não correr o risco de perder material, enfim. Faz parte da logística isso aqui, tá? Só estou falando aqui, volto a dizer, de atribuições e de atividades que estão dentro de cada setor, tá bom? E aqui, por fim, nosso comercial, que é que está dentro de um setor comercial de editora. E aqui vamos começar a conversar sobre distribuição. O senhor bem mencionou na sua mensagem em relação, eu entendo que tem questão de público-alvo, tal, mas
Fico feliz quando eu recebo uma mensagem que alguém encontrou um livro meu numa livraria, mas tem editoras que parece que estão mais presentes, outras menos presentes, enfim. Tudo isso tem uma série de situações, tem questão de público-alvo, tem a questão, principalmente no nosso mercado, né, que tem a questão também teológica, enfim. Às vezes uma livraria tem mais afinidade com a denominação X, e a denominação X ela é muito forte teologicamente em uma linha, a outra em outra. Tem livraria que, isso livraria cristã, né, que atende o seminário tal, e o seminário tal tem certa linha, enfim. Tem alguns detalhezinhos que são pontuais, não é de um modo geral, todo mundo é assim, mas são questões que é sempre bom a gente estar atento para poder entender e às vezes não se frustrar com alguns detalhes, tá? Mas vamos lá. Dentro do setor comercial tem principalmente vendas, né? E aí quando a gente pensa em vendas, a gente vai pensar em canais de distribuição, que podem ser B2C, né? O Business to Consumer, aqui é a venda para o consumidor final, e o B2B, Business to Business, né? Que é venda de negócio para negócio, é a venda de atacado geralmente, né? Então, e aqui está um detalhe, né? Na nossa pesquisa de mercado que a gente vai ver, nós vamos entender um pouco disso. E está cada vez mais forte, tanto editoras quanto distribuidoras, lojistas, enfim, estarem destinando uma parte cada vez maior, uma parcela cada vez maior do seu esforço para poder atender consumidor final. Por quê? O ticket médio aumenta, você ganha mais vendendo para o consumidor final. Você não vai precisar dar 50%, 60% de desconto para vender para o consumidor final. Em contrapartida, você vai ter que vender mais. Tem mais trabalho, porque em vez de você vender um pedido com 100 livros, você vai vender 100 pedidos com um livro, né? Então, tem esses detalhes, mas cada vez mais as editoras, e aí grandes editoras têm trabalhado bastante assim. Posso citar aqui o Pão Diário, posso citar aqui a Ragnus, posso citar Mundo Cristão, que tem trabalhado algumas em marketplaces, né, que são Amazon, Mercado Livre, Estante Virtual, Shopee, enfim, são players que estão aí trabalhando diuturnamente para atender o consumidor final nessas plataformas. Quando você vai olhar lá, é uma briga de centavos, porque tem 1000 pessoas vendendo o mesmo produto. Mas acaba ainda assim sendo um pouco mais vantajoso do que você ter todas as suas forças no mercado B2B, tendo todo o risco de inadimplência, enfim, todos esses detalhes aí. Né? E você fica muito dependente da operação de um terceiro para que o seu livro chegue na mão do leitor final. Né? E tem toda a questão de política comercial, a oferta no mercado que é gigantesca, tem muito livro no mercado, muito lançamento, todos os meses são muitos e muitos lançamentos, então as lojas não conseguem absorver tudo, e então tem toda essa questão aí de relacionamento, quais são os players que eu me relaciono, qual é a participação desses players no mercado, né? Então a gente começa a entender um pouco mais sobre como essa engrenagem tem muitas peças, né? Essa máquina tem muitas peças, muitas engrenagens para funcionar, para que ela vai inventa e poupa, né? Então tá bom, vamos lá. Então o mercado B2C, né, ele está ali pelo menos, né, com essas 4 principais atividades, site próprio, né, e aqui tem que ter uma questão de saque muito intensa, né, tem que ter um serviço de atendimento ao consumidor dinâmico, rápido, né? Às vezes a pessoa manda uma reclamação, manda uma mensagem e a gente demora dias para responder, acaba que a gente se queima e perde público por conta disso. Quem trabalha com site, e-commerce,
próprio e entende bem disso aqui. Aí tem marketplaces, né, que eu já falei, são essas lojas que vários vendedores vendem na mesma plataforma: Amazon, Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza, Carrefour, enfim, no Brasil tem muitos, né? Estante virtual, e por incrível que pareça, todos eles vendem bem livro. Hoje, no Brasil, diria que top 1 de livros é Amazon, top 2 Mercado Livre, top 3 Shopee. Por incrível que pareça. Shopee não, não vende só bugiganga da China, vende bastante livro também. Então, e aí o que acontece? As editoras estão nesses pontos, né? E muitas vezes abrem um negócio à parte com outro nome fantasia, para não ficar ali editora tal, porque também os clientes dela que compram no atacado estão dentro dessas plataformas. Teoricamente ela vai concorrer com os próprios clientes. Então, para não dar tanta evidência assim que está ali, a editora coloca um nome fantasia qualquer e vende, né, pega ali, compra livros de outras editoras para poder vender no varejo e vende também seus livros dentro dessas plataformas. Isso acontece bastante e cada vez mais editoras grandes estão trabalhando nesses moldes, né? E sem falar distribuidores, no nosso mercado cristão, nós somos carentes de distribuidores. Eu diria que a última distribuidora de verdade, que era distribuidora do mercado cristão, chamava distribuidora Aliança, em São Paulo. E assim que estourou a pandemia, o Ricardo, que era o dono, entendeu que aquilo não ia ser tão rápido assim, estava bem confortável, não estava devendo a ninguém, decidiu encerrar as operações antes da pandemia dilapidar o patrimônio dele. Então a Aliança tinha um bom trabalho de venda para atacado. Eles trabalhavam com catálogo e atendiam muitas lojas. E eles não tinham loja física de varejo, eles não tinham site de varejo, eles não estavam em marketplaces. Enquanto todos os outros estão nessa pegada agora, né? Então, o que eu me lembro, assim, como distribuidora que só trabalha com distribuição, a Aliança deve ter sido uma das últimas aí do mercado cristão evangélico. Nós temos algumas outras. Temos a distribuidora Loyola, que ela é um pouco mais católica, mas vende praticamente de todas as editoras evangélicas. Inclusive, fechamos uma parceria com a Cadáver quando eu estive lá com a Fabiana. Mas eles atendem, eles têm bastante representantes comerciais, atendem lojas físicas e estão dentro dos marketplaces, né? Todos esses aí que eu citei, eles estão lá dentro vendendo para o consumidor final. Temos também a Plenitude Distribuidora, que embora tenha o nome distribuidora no seu nome fantasia, ela funciona mais como um e-commerce muito forte mesmo, mas também estão lá dentro dos marketplaces, além de ter seu site próprio. Hoje, eles estão fazendo uma frente um pouco mais forte com a distribuição, porque absorveram muitos funcionários que vieram da Aliança. Então, eles montaram a equipe comercial para venda e têm atendido algumas livrarias nos interiores que não conseguem ter acesso às editoras direto, enfim. Tem esse detalhe, né? Cada editora tem sua política comercial. Quando você pensa numa livraria de rua que tem aí 20 editoras para estar preocupada, ela prefere comprar na mão de um distribuidor, pagar talvez um pouco mais caro por livro, mas fazer uma cestinha ali com uns 10 livros principais, um de cada editora, e aí pega esses livros e coloca lá nas suas prateleiras, né? Melhor do que pegar e fazer 10 pedidos diferentes em editoras, tendo que comprar, às vezes, um volume muito maior para ter um desconto mais acessível em cada editora. Tem esses detalhes, tá? Então, do nosso mercado cristão, teoricamente são esses, mas temos outros aí no mercado secular que estão comprando bastante material evangélico, como Catavento, Boa Viagem, Vitrola, Inovação. São distribuidoras generalistas que atendem as redes seculares, como Rede Leitura,
né, Livraria da Vila, a Nobel, enfim. Atendiam bastante a extinta Saraiva, a Cultura, né? Então temos esses também. Geralmente esses distribuidores trabalham com consignação e geralmente consignações bem agressivas. Eles pedem às vezes 60% consignado para você dispor material e eles te pagarem depois que venderem faturado para 90 dias. É bem agressivo. Mas muitas vezes você só consegue chegar, por exemplo, com seus livros na Rede Leitura, que tem 118 lojas no Brasil, através desses distribuidores. E você estando no distribuidor não é garantido que seu livro vai estar na Rede Leitura, porque eles também fazem uma curadoria interna para colocar aquilo que mais vende dentro das livrarias, porque também eles reconsignam para essas livrarias. Então, realmente nesse sentido se torna um pouco complexo, porque a oferta é gigantesca. Todos os meses tem muitos livros sendo lançados dos variados temas disponíveis e todos os meses as livrarias estão sendo bombardeadas com isso aí. Ela tem que ficar ali muitas vezes entre a cruz e a espada. Pega um lançamento para testar, pode dar bom, pode dar ruim, ou eu vou ficar sempre ali no feijão com arroz dos livros mais vendidos das principais editoras. Depende muito do negócio de cada um, né? Então, outro ponto B2C são as participações de eventos, congressos, eventos de um modo geral. Isso aqui é importantíssimo porque ajuda no branding da editora, né? O nome da editora fica mais conhecido, você alcança um público e encontra oportunidades que talvez fora do evento você não encontraria. E também clube de leitura, assinatura, isso é mais difícil dentro do nosso mercado, mas tem gente que faz isso ainda e às vezes dá certo. A questão aqui é que dá trabalho, dá muito trabalho você gerenciar um clube de assinatura, porque é um modelo de negócio à parte, né? Vamos lá. Agora B2B, né, onde nós estamos. Então a gente tem aqui talvez seria melhor estar aqui distribuidora, mas vamos lá. Temos as distribuidoras que atendem hoje os marketplaces, como eu já falei, e estão vendendo tanto quanto os lojistas menores para o consumidor final, com descontos às vezes até mais agressivos. Então isso é um tanto frustrante no nosso mercado, essa prática. Não conseguimos mais combater isso. Enfim, isso faz parte da mudança do mercado, isso faz parte da internet, que a gente vem conversando sobre conteúdo, né? Então temos que conviver com isso. Marketplace e aí as suas redes de contato, né? As redes de atendimento com a carteira consolidada, que geralmente são lojistas, que são esses caras aqui, né? Então pensa que aqui a gente está criando uma cadeia, né? A editora está aqui. Então ela vai atender o consumidor final por esses setores aqui, né? E vai atender os revendedores, que são esses caras aqui, né? Distribuidores, lojistas, igrejas, escolas. Então aqui a gente vê uma cadeia, uma cadência, né? de distribuição. Isso é o mercado tradicional, né? Você tem o produtor, tem o distribuidor, tem o vendedor de atacado, o varejista e o consumidor final. Isso em qualquer mercado, não é só editora. A questão da editora esse camarada aqui está cada vez mais extinto, que é o distribuidor, porque ele está começando a entender que vender para o consumidor final ele ganha mais. O distribuidor, quando vende para lojista, a margem dele fica bem pequena. Então, geralmente eles estão aqui envolvidos em marketplace, alguns têm até site próprio, as redes, né, redes seculares, grandes redes, e as carteiras consolidadas de clientes e seus lojistas. Cada um tem seu ciclo de relacionamento, tá? Mesmo sendo distribuidor, é muito difícil que algum distribuidor atenda o país inteiro.
Sempre tem um que domina mais uma área, mais outra. Isso é normal e é sadio para o mercado, né? Tendo em vista o tamanho do nosso país. Daí temos aqui os lojistas, né? Que são livrarias, geralmente. Estão envolvidos em marketplace, site próprio, ponto de venda em geral, né? E aqui, distribuidor também tem esse ponto de venda, embora eu não coloquei aqui, né? O que são esses pontos de vendas? Às vezes tem uma prateleira de livros num supermercado, na rede de supermercados, em postos de gasolina. Os de postos de gasolina geralmente são as distribuidoras que gerenciam, mas são pontos de venda que estão fora da livraria ali, né? Às vezes deixa um estante de livros na igreja, não é uma livraria da igreja, mas o pastor abre ali, deixa para o irmão vender. Enfim, temos essas questões e também os lojistas estão envolvidos aí diretamente atendendo às igrejas. E aí, volto a dizer, depende do seu ciclo de relacionamento, depende da teologia, da doutrina é, defendida, e aí nesse ponto a gente volta diretamente para isso aqui, ó, linha editorial, né? Onde qual é a nossa linha editorial e quem vão ser essas pessoas aqui que nós vamos atender. Isso é bom a gente saber, porque a gente pode canalizar a energia de distribuição, a energia de contato para atender esses clientes que de fato estão dentro ali do nosso grupo de interesse e nós estamos dentro do grupo de interesse deles, tá bom? Então esses são os pontos, né, de contato dos lojistas, varejistas aqui, né, um pouco final. Aí temos aí as igrejas. Às vezes tem igreja que tem livraria, às vezes a igreja compra para estudo. Isso aqui é bom, que compra geralmente compra grande, 10, 50, 100, 200 unidades de um livro só. A gente viu isso acontecer com a Igreja Viva assim de uma maneira bem legal. Tem igreja que trabalha com indicações de púlpito, né? O pastor tem o costume de indicar o livro para a membresia da igreja. Às vezes, quando indica, geralmente ou tem uma livraria ou tem ali alguém da igreja vendendo o livro, né? Então, o que é isso importante? Pensar no senhor como autor. Se você chega na sua rede de contatos e você sabe já, não precisa perguntar, né? Às vezes sim, se tem abertura para isso seria bom, mas às vezes você sabe quem já faz esse trabalho nos púlpitos. Quais são os pastores que você se relaciona que tem esse trabalho de indicar leitura no púlpito da igreja? Manda um livro para ele, pede o contato de algum irmão, ou se a igreja tem livraria, contato da livraria e tudo mais, e conta com a indicação desse colega, que aí faz a venda triangular. Você faz o contato e a editora faz a venda, né? Então, e são boas oportunidades, né? Eu lembro que com a editora Betânia, a gente tinha uma movimentação na livraria da Primeira Igreja Batista aqui em Curitiba, que inclusive é gerenciada pela editora De Santos, né? A gente tinha um material lá e geralmente vendia R$ 400, R$ 500 por mês, porque era consignado. E aí vinha esses acertos pequenininhos. E aí entrou uma gerente lá, que a gente se aproximou bastante, e ela inclusive conseguiu reunião, me botar em reunião com o pastor Pascoal Piragini, a gente conversou bastante e tudo mais. O que é que acontece? Eles passaram a indicar um pouco mais os livros da Betânia. Pelo menos uma vez por mês tinha 2 livros ali sendo indicados. De R$ 400 por mês, a gente passou a vender 4.000, 5.000, 6.000 por conta da indicação do pastor. Então isso é muito importante numa igreja. Não digo que teria indicação todo fim de semana, mas é bom poder contar com isso, né? Eu faço parte de uma igreja chamada Igreja Batista do Bacaxeri, que na minha igreja trabalha-se o livro do mês. Lá tem uma pequena livraria, e aí o pastor Roberto Silvado, ele faz ali a curadoria, enfim, do material, geralmente está atrelado ao tema das mensagens.
E aí ele indica todo fim de semana o mesmo livro durante 1 ou 2 meses. Isso faz vender bastante. Um dos livros que indicaram foi o da Editora Esperança agora, nesses últimos 2 meses. Inclusive eu estou com ele aqui que eu tô lendo, com a dica aí de leitura. Se eu começasse minha família novamente. Um livro fininho, bem prático para a vida familiar. Então, indicou por 3 meses esse livro, 2 meses, perdão, e nós vendemos 350 unidades. Uma coisa que normalmente vendia 1 ou 2 por mês, entendeu? Então esse é o poder que tem quando se há esses relacionamentos. Geralmente, quando a igreja não tem uma livraria, tem livrarias que estão envolvidas com as igrejas. E aí depende muito, volto a dizer, do grupo de interesse, da questão doutrinária e tudo mais, tá? Então, isso é muito bom, quando há essas indicações, e igrejas geralmente estão envolvidas diretamente com as escolas, né, que são esses caras aqui, né, centro de treinamento, seminários, faculdades, né, cursos, às vezes as igrejas, né, os professores das escolas são pastores, enfim, e também vem aqui a parte da indicação, é colocar numa ementa de curso, é importante que as editoras mandem o material de presente, de bônus, para que os professores conheçam e, de repente, se fizer sentido, o professor adota aquele material, né? E aí a gente passa a tomar uma, uma posição mais ativa do que passiva, né? Em vez de só esperar alguém entrar em contato, a gente começa a entrar em contato com essas pessoas, garimpar esses contatos para poder se tornar um pouco mais presente, né? Tem que ter esse trabalho, senão a gente não consegue atender, não consegue evoluir como negócio, se não tiver uma equipe ativa, prospectando, buscando clientes, oportunidades, enfim, tem que estar ligado nisso aqui todos os dias. E aí muitas vezes, né, que é a grande questão aqui, que foi o que o senhor mandou, muitas vezes a gente está envolvido em todo esse contexto, mas não tem de fato uma direção. Ou o livro, as editoras têm que estar lançando coisa nova e tudo mais, tem um esforço inicial nos lançamentos e depois o livro vai ali para o fim da fila, porque vem mais um outro novo, e aí vai todo aquele trabalho de novo. Ou então não, o livro atende uma parcela específica de um público, que não necessariamente as lojas, né, em todo o Brasil vão pegar esse material de uma maneira massiva. Por quê? Porque é esse livro que tem um público específico, mas 100 em volta estão chegando, que vendem e tal. Então tem toda essa questão que é minimizado essa dificuldade com relacionamento. Seja da editora com a livraria, com a distribuidora, seja do autor, seja, né, e por isso que no vídeo anterior eu falei bastante do seu alcance com o seu público, porque é o teu público que vai buscar o teu livro na livraria, que vai querer chegar nesse lojista aqui. Ah, você tem um livro do Ronaldo Lidório, Igreja Viva? Poxa, não tenho. O que é que a livraria vai pensar? Veio 2, 3, 4, 10 pessoas procurando, eu não tenho. Eu vou ter que ter esse livro aqui, senão eu estou perdendo venda. O varejista vive de venda a venda, né? E aí ele vai para o distribuidor ou vai ali para as plataformas online ou vai para a editora. Então, imagina, eu sou editora, eu fiz o contato aqui com a livraria do irmão Pedro, lá em João Pessoa. Irmão Pedro, sou da editora KW, tem aqui o lançamento do reverendo Ronaldo Lidório, queria fazer uma proposta e tal, compra 10 livros desse aqui que eu consigo te dar 50% de desconto, 40% de desconto. O Pedro vai pensar, poxa, é um lançamento, não vou poder comprar 10 unidades. Se eu comprar menos que isso, eu não vou ter o desconto que eu preciso, porque eu tenho que pagar frete caro. Porque aí eu vou botar na minha livraria dando 10% de desconto, o cara já entra na livraria com o celular na mão, abre no Mercado Livre, o livro está lá com 40% de desconto.
e às vezes com frete grátis. E aí, como é que o irmão Pedro vai comprar esse livro? Difícil. Mas, se por outro lado eu estou, como editora, nutrindo uma audiência com conteúdo, bombardeando e tudo mais, aí vai ter gente que não quer comprar na internet porque quer pegar o livro e sair com o livro na mão. É sentir o cheiro do livro, quer palpar o livro, quer ter a experiência, e o leitor gosta disso. E aí o irmão Pedro vai começar a ter procura ali na livraria dele. Se eu já fiz esse contato prévio, se eu tenho uma equipe comercial ativa, o irmão Pedro vai lembrar de mim assim, num piscar de olhos. Se não, ele vai procurar o livro, mas pode ser que ele encontre no distribuidor, enfim, ou vai cair no esquecimento. E isso tudo para falar, pastor, que tem uma, volto a dizer, uma máquina cheia de engrenagens, né? Para cada uma tem a sua função, seu papel ali para poder atender é, a, toda a gama do nosso mercado brasileiro, o Brasil é grande demais, né? Certo? Então, geralmente aqui as escolas, né, as igrejas estão envolvidas com as escolas e os lojistas às vezes envolvidos com as igrejas, tudo isso é relacionamento. Você vai ter um público que vai querer ter o teu material, um público que é compatível com a tua doutrina teológica, e vai ter grupos que não. Então tem todos esses detalhezinhos aí que a gente tem que ficar atento, né? Certo? Deu para entender aqui essa parte das vendas e dos canais de distribuição, né? Essa eu acho que seria a parte maior mesmo para a gente conversar, mas ainda assim vamos falar aqui um pouco do comercial. Marketing. Marketing tem que estar preocupado ali com as estratégias de alcance, com as parcerias e com os eventos também, né? Isso é um papel do marketing que também está aqui dentro de canais, né? Como a gente já viu, é quase parecido aqui, B2B e B2C, mas aqui é muito mais canal de contato, né? E aqui a gente entende que para atender esse público consumidor, a gente trabalha com o que chama de inbound marketing, que é o marketing de conteúdo, onde a gente gera conteúdo de atração e as pessoas nos encontram ou são bombardeadas, seja por um anúncio, seja por um e-mail, seja por mala direta, qualquer coisa que foi lá e atraiu a atenção daquela pessoa e ela nos busca, né? Isso é mais uma característica para alcançar o consumidor final. E tem o outbound, que é a busca ativa, onde eu não espero que o cara venha até mim, eu tenho que ir até ele. Isso é a característica do B2B. Eu tenho uma equipe comercial que faz prospecção, participa de evento, faz visita, apresenta material, faz proposta comercial. Tem que ter esse povo. Tem que ter esse povo. Não tem, não tem como fugir. Aqui é o principal motor de qualquer negócio, mas também é o principal gargalo. Estava comentando com a Viviane esses dias. A gente está conversando sobre representantes comerciais, né? Ela pediu algumas indicações se eu tinha e tal. E aí eu falei para ela, olha, eu tô na minha equipe comercial, eu tô com uma vaga para vendedor interno. Lá a gente não trabalha home office, a equipe é toda interna. Eu tô com essa vaga há 2 meses e não consigo preencher. Porque, primeiro, a gente tem que ter gente que gosta de venda, isso parece que está ficando escasso. E segundo, gente que gosta de venda disponível. Terceiro e mais importante, gente que gosta de venda, esteja disponível e seja crente. Temos assim, é difícil, pastor, é difícil encontrar gente que esteja disponível e queira fazer isso, porque é um trabalho muitas vezes cansativo. Você faz ali prospecção em cima de prospecção, ligação em cima de ligação, e-mail, WhatsApp, passa ali um mês inteiro semeando para talvez colher no mês seguinte. Que infelizmente as pessoas não compram de uma hora para outra, dificilmente.
Isso aqui já esteja acontecendo como o exemplo do irmão Pedro. O irmão Pedro já foi bombardeado de gente procurando o material e aí ou ele compra ou ele perde venda, entendeu? Então, esses dois pontos são importantíssimos. Quando pensa numa editora grande, né, ou uma editora já consolidada, ela entende que ela já trabalha aqui, né? Ela já está aqui no B2B. O maior gargalo dela talvez é esse aqui, é, é, é alcançar o consumidor final. Quando pensa em editoras novas, geralmente o esforço inicial está aqui, em alcançar o consumidor final, e isso é bom. Para os tempos que nós vivemos hoje, isso é bom, entendeu? Isso é muito bom, porque é onde tem a venda mais lucrativa, só que é mais trabalhoso. Porque você tem que gerar conteúdo, você tem que atrair pessoas, você tem que estar em vários lugares, tem que investir em tráfego, enfim, tem um monte de coisa para ser feita aqui. Isso dá trabalho. Mas aqui também dá trabalho, e muito. E é um trabalho que tem que ser feito, mas é um trabalho que você vai semeando para poder colher. E o que é bom, quando você faz um bom trabalho comercial, e o bom trabalho comercial ele não é só venda, faz parte dessa questão aqui do financeiro, crédito, contas a receber, inadimplência, para quem eu posso vender, para quem eu não posso vender, referência comercial, onde é que eu, que eu estou pisando, tá? Esse cara aqui falou que quer comprar 1.000 livros, será que eu devo vender ou não devo? Entendeu? Então tem que ter todo esse trabalho por trás do vendedor, né? Ter uma política comercial bem estabelecida, ter uma apresentação bem feita, ter bons materiais, enfim, tudo isso faz parte com que lá na frente a coisa aconteça de uma maneira mais fluida. Vou abrir um adendo aqui, eu tinha dito que seria um vídeo mais rápido, mas pelo jeito não vai ser, não vai ser, me desculpe, pastor, me desculpe mesmo, tá? A gente vai conversando e a coisa vai fluindo, mas vamos lá. E o comercial também está aqui preocupado com os lançamentos, né? Está preocupado em fazer pré-venda, estratégias promocionais, publicidade, que aí está diretamente ligado aqui com o marketing, não necessariamente com a venda em si. Tá bom? Então, volto a falar. Essa conversa aqui é uma conversa de, de atribuições de trabalho, tá? Você pensa assim, meu Deus, por exemplo, a W está começando agora. Tem a Viviane e a Fabiana que estão no dia a dia, na operação da coisa. Como é que essas meninas vão dar conta de fazer tudo isso aqui, sendo que elas estão fazendo mais 1.001 coisas por trás? Parece ser complexo, mas volto a dizer, essas coisas às vezes acontecem organicamente. A mesma pessoa que faz o comercial é o mesmo que embala o livro, que manda para a logística, é o mesmo que faz a cobrança, é o mesmo que faz o editorial. No começo é sempre tudo assim, os papéis não são tão bem definidos. O que é que tem que acontecer? Tem que querer fazer a coisa se profissionalizar e querer fazer a coisa se organizar bem. Isso a gente está falando de uma editora que está começando. Quando a gente vai para uma editora, né, já consolidada, como a Betânia, que tem livro seu, Cultura Cristã, acho que CPAD também, Vida Nova, são editoras maiores. Mas aí as editoras maiores ela vem para o outro gargalo, que tem que estar lançando coisa nova, tem geralmente 400 títulos na carteira, alcança uma parcela de um público e às vezes essa parcela de público não está tão afinada com o teu livro em específico, entendeu? Por exemplo, Cultura Cristã tem um livro Plantação de Igreja, que é um livro maravilhoso, eu não li, mas só ouço coisas boas. Inclusive, amigos meus já me perguntaram se eu tinha esse livro, se eu conseguiria esse livro, enfim. Foi relançado agora, né? E passou um tempão disponível. Só que quem é que está comprando sobre plantação de igrejas? Imagina a livraria do Irmão João. Quantas pessoas entram na livraria do Irmão João e pesquisam, perguntam se tem alguma coisa sobre plantação de igreja? É o que a gente conversou antes, é um material ultra nichado. Então, tem um material religioso,
religioso cristão, religioso cristão evangélico, religioso cristão evangélico liderança, religioso cristão evangélico ministério, religioso cristão evangélico ministério, plantação de igreja, entendeu? É ultra nichado, então tem um público muito específico. Onde é que está esse público? Pode ser que esse público esteja dentro dos seminários, dentro das igrejas que têm projetos de plantação de igreja, de células, enfim. Talvez não numa livraria, para o crente comum. Então, são detalhes, né, que às vezes a gente precisa tá atento. E aí o papel do autor, nesse caso, é muito importante, porque o esforço do autor de entender quem é o público dele para as suas publicações faz com que a editora possa também alcançar esse público, porque o autor vai estar aqui gerando conteúdo, falando com seu público e tal, né, mostrando ali seu conteúdo para as pessoas, vai atrair gente e as pessoas vão procurar e vão querer consumir seus conteúdos em diversos formatos, seja vídeo, seja podcast, seja livro, seja devocional, enfim. Entendeu? Aqui mais ou menos a situação. A gente, volto a dizer, a gente vai falar um pouco mais sobre a questão do mercado em si, os relatórios de mercado, com números, né, de faturamento, de quantidades produzidas no ano. É lógico, é bem geral, mas dá para a gente ter uma ideia como que é o nosso mercado. Bom, eu acho que por agora é isso. Falei bem mais do que eu esperava. Me desculpe mais uma vez, mas mais uma vez eu te falo, direciona minhas respostas. Talvez tem coisa que eu estou falando desnecessária e provavelmente tenha mesmo, mas não sei, eu quero errar pelo excesso e não pela falta, tá bom? Deus abençoe, pastor. Nos falamos. Um abraço.